aqui, ó, já está bem desgastado. Aqui, né, como todo o processo... tá muito bagunçado. Tá muito ruim. Tá muito ruim isso, cara. Papai, chega você mesmo. Tá certo. Vamos lá, vou continuar. 1, 2, 3. Olá, pessoal, tudo bem? Turma, a gente vai hoje estudar um pouco sobre o relevo da Europa, tá bom? A gente vai fazer uma caracterização do relevo desse continente, tá bom? E aí, se alguém perdeu uma aulinha sobre relevo, eu vou explicar para vocês um pouco, só retomar um pouco do que é. Aí eu vou pedir para vocês fazerem isso. Se você não lembra o que é relevo, dá um pulinho na janela da tua casa, vai até a porta, o portão, e observa no espaço aquele conjunto de formas, né? Bom, aquele sobe e desce do terreno, né? A ladeira, as descidas, se tem aquele morro que você tem vontade de ir lá no alto para olhar e ver como é que deve ser a vista lá de cima. Todas essas formas que você observa, né? Esse sobe e desce, todas essas ondulações do terreno, elas compõem aquilo que nós chamamos de relevo. É claro que isso que você vê da janela da tua casa, ou do carro, ou quando você está passeando por aí, andando de bike, a pé, isso é só uma parte do que é o relevo. Quando nós falamos do relevo, nós estamos falando de uma grande extensão de terra que tem características em comum, e que a gente não consegue perceber só pelo olho. As formas que vocês percebem, elas são o relevo também, tá bom? Mas quando a gente fala do relevo, a gente está falando de uma continuidade espacial muito maior do que aquilo somente que os nossos olhos conseguem perceber, certo? Quem já foi, por exemplo, para o litoral de São Paulo, quando esteve lá no litoral, estava em uma planície. Quando olhou em direção à serra, né, aquele morro bem altão mesmo, lá em cima daquela serra, o que tem ali atrás é um planalto. Né? Você tem então a planície aqui, aí a serra, né, essa subidona, e aí aqui em cima o planalto. Então quem já foi até o litoral de São Paulo, que saiu de São Paulo e foi até o litoral, percebeu, né, que saiu de um lugar alto, desceu a serra para chegar em uma planície. Então você conseguiu perceber esse conjunto do relevo, tá bom? Não que essas formas, né, os morros altos, vales, né, eles não sejam relevo, eles são também o relevo, tá? Mas existem outras formas que a gente não consegue perceber com os nossos olhos, porque são formas do relevo que são muito extensas para a gente conseguir perceber com o nosso olhar. Mas se você morar em Brasília, talvez você não perceba tão bem isso, né? Porque Brasília, né, Planalto, e lá é retinho, retinho, retinho. Então, isso que eu falei aqui, talvez lá em Brasília não faça muito sentido, porque eles estão em um Planalto bastante plano e com poucas elevações no horizonte sendo percebidas. Isso que eu estou falando não faria o menor sentido, porque realmente lá é bem retinho mesmo. Primeiro vamos localizar o continente europeu para a gente continuar, né? Então vamos lá. Aqui está a linha do Equador, olha por onde ela passa aqui, ó, tá bom? Ela é uma linha imaginária, mas não significa que qualquer pessoa possa imaginar onde ela está, tá bom? É um conceito matemático que é aplicado para determinar o que é a linha do Equador. Não é só você imaginar que ela está mais para baixo que ela vem mais para baixo, não, tá bom? É uma regra da matemática que estabeleceu a linha do Equador nessa área do planeta, tá bom? Determinando aí como a latitude zero, tá? Ela passa aqui, ó, uma linha reta aqui, ela não passa aqui embaixo não, tá? E aqui é a zona equatorial, que está aqui, né? Temperatura bastante alta, tropical. O Brasil está entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, e principalmente entre o Equador e o trópico de Capricórnio, tá bom? Está aqui a linha do Equador, tá? Não é aqui embaixo, não. Bom, aqui está a Europa. Ela fica situada no hemisfério norte, em uma zona temperada, tá bom? Todo o continente europeu está no hemisfério norte, uma pequena parte está no hemisfério ocidental e a maior parte está no hemisfério oriental, é o leste, tá? Ocidental, oeste, oriental é o leste. É banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Glacial Ártico e pelo
Mar Mediterrâneo. Aqui tem o Mar Negro, também sendo um dos limites do continente. São os limites marítimos que eu apontei, tá? Ártico, no norte, o Atlântico, no oeste, no sul, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Esses são os limites marítimos do continente europeu. Dentro do continente, o limite é também uma convenção, tá? Não é um continente no sentido geológico. O continente europeu é uma cultura que determina o continente europeu, tá? E aqui o limite do continente europeu são os Montes Urais, tá bom? É uma cadeia de montanhas antigas que marca o limite desse continente, tá bom? O limite continental. Quais são os compartimentos de relevo que nós vamos ver no território europeu? A gente vai ver uma coisa chamada depressão absoluta, a gente vai ver uma coisa chamada planície, a gente vai ver uma coisa chamada planalto e nós vamos ver as montanhas ou cordilheiras, tá bom? E vão ter dois tipos de montanhas e cordilheiras lá, tá? Vamos lá, nas depressões absolutas. O que é uma depressão absoluta? É isso aqui, ó. Depressão absoluta é quando nós temos um território, a parte continental, que ela está abaixo do nível do mar. Essa linha pontilhadinha azul, ela representa o nível do mar, e olha só essa parte do continente, ela está abaixo do nível do mar, tá bom? Isso é a depressão absoluta, quando tem terras que o mar está aqui, e o continente está aí embaixo, né? Normalmente, o continente aqui e o mar aqui embaixo, né? Quer dizer, na borda, né? Mas mais baixo que o continente. Na depressão absoluta acontece o contrário. A gente tem o mar em uma altura e o continente abaixo dessa altitude, tá bom? Tem, né, a depressão absoluta no continente europeu, mas ela não é o aspecto mais marcante de lá, tá bom? Planície. O que são planícies? São altitudes, né? São terrenos relativamente planos, com altitudes entre 0 é o nível do mar, tá bom? A altitude 0 é o nível do mar. O nível do mar é 0 para todos os lugares do mundo, tá? E a planície são terrenos relativamente planos, que a altitude vai do 0, ou seja, do nível do mar, até 200 metros de altitude. O que é o planalto? Altitudes, né, acima de 300 metros e os terrenos são relativamente planos. Por que eu estou falando que é relativamente plano? Porque você não vai ver nenhum lugar retinho. Sempre tem algumas ondulações. Quem mora em São Paulo, Cajamar, Jundiaí, Caieiras, essas pessoas elas moram numa região de planalto, tá bom? É uma região de planalto. É tudo retinho? É tudo plano ou tem um monte de sobe e desce? Mesmo assim é um planalto, mesmo com todo esse sobe e desce. Por quê? Porque quem mora nessa região está acima de 300 metros de altitude, tá bom? Na verdade, mais de 500 metros, né? Cajamar, quem mora em Cajamar, ali em Jordanésia, está a 630 metros, aproximadamente 630 metros de altitude acima do nível do mar. Então, é uma região de planalto, tá bom? O que é a montanha ou uma cordilheira? Vamos lá, são relevos que se destacam na paisagem por suas elevadas altitudes e formas, né? Então você olha e sabe o que é uma montanha, né? É aquele objeto na paisagem que se destaca muito porque é muito elevado mesmo. Aí você fala, opa, aquilo ali é uma montanha. Mas mesmo assim ainda tem que tomar cuidado para não confundir com um morro. Não, tem que tomar cuidado para não confundir a montanha com uma serra, tá bom? Os processos de formação de um e do outro são diferentes, tá? É na origem de cada um que faz a diferença ali entre o que é uma montanha, o que é uma serra e o que é um morro. Falando ali sobre a depressão absoluta, que eu não vou mais voltar muito nisso, né? A depressão absoluta, ela não é tão marcante no relevo da Europa, porque são poucas as ocorrências desse tipo de relevo, mas é marcante, na verdade, o que ela revela sobre as sociedades que vivem nessas áreas. E aí é destaque para a Holanda, né? Que a Holanda, olha só, né? É um país, né? 40% do território holandês ele está abaixo do nível do mar e eles constroem estruturas como diques para barrar a entrada
da água do oceano dentro do continente deles, para que não avance, não destrua tudo aquilo que eles têm construído lá, e eles constroem a cidade por cima desses canais de água, né? Eles vão fazendo as cidades deles. É impressionante o esforço que eles têm tanto para conter, né, a entrada da água do mar no território deles, como também é impressionante as estruturas que eles fazem para ter cidades dentro dessa região. E o lugar é extremamente plano. Lugar que não está abaixo do nível do mar, lugar que não é depressão absoluta, é planície. E as planícies deles são muito, muito suaves mesmo, não tem grandes altitudes. As altitudes da Holanda são realmente baixas, tá bom? Isso é uma coisa que chama atenção. Não pela característica do continente europeu, mas pela característica da sociedade holandesa, né, em se organizar para conseguir manter o seu território. Acho que já está explicado, né, essas coisinhas. Vamos lá, aqui para conseguir visualizar o que é a montanha, o que é o planalto, o que é a planície, tá bom? Não vou abordar com vocês a escarpa, tá bom? Montanha, esses lugares mais elevados, os planaltos, né, e a planície, o lugar mais baixo. Aqui seria uma representação do mar, né? Então, um lugar relativamente plano de 0 a 200, o planalto e as montanhas. E aí, com um gelinho em cima, em outra ocasião a gente explica por que fica todo esse gelo ali em cima, tá bom? Vamos lá. Vamos falar então sobre esse território dos europeus, né? do continente europeu. Vamos falar sobre esse relevo então. O que a gente percebe? Vou começar pelo sul, tá bom? No sul, nós temos processos são chamados de processos modernos de orogênese, tá? São processos modernos que fizeram surgir montanhas, tá? Então, essas montanhas que tem no sul da Europa são bastante jovens, tá? Essas aqui são bastante jovens. Essas montanhas aqui ao norte, agora nós estamos falando do norte, elas são montanhas mais antigas. Qual que é a diferença de ser montanha antiga e qual que é a diferença de ser uma montanha jovem, tá bom? Essas montanhas antigas aqui, elas têm mais de 500 milhões de anos. Essas montanhas elas já estão bastante desgastadas e aqui não tem nenhum processo de colisão de placa tectônica. No sul, as montanhas elas são mais jovens. E aqui nessa região, as montanhas elas têm até 120 milhões de anos. E tem montanha que é mais jovem do que isso, tá? Elas são mais jovens. Tá, e qual a diferença entre ter 500 milhões de anos e 120 milhões de anos? A coisa muito antiga mesmo. A diferença, pessoal, nesse caso aqui, é que nessa região aqui ainda existem processos de colisão de placa tectônica. O movimento tectônico ainda está ativo e isso faz com que na região ocorram muitos terremotos. Aqui, as montanhas ainda estão em formação. Aqui não, aqui esse processo já cessou. Lembra que eu falei lá que a montanha era diferente da serra e do morro por conta da origem e não por causa da forma delas? Você pode confundir com facilidade uma montanha com um morro, né? Quem tem olhos mais treinados não vai confundir. Quem tem olhos menos treinados vai confundir. Eu mesmo posso confundir. Alguém me mostrou uma fotografia, se eu não souber de que lugar do mundo que é, eu não vou saber se aquilo lá é um morro, se é uma serra, se é uma montanha, tá bom, pessoal? É para quem tem o olho muito treinado mesmo, tá? Não é o caso do tiozinho aqui, tá bom? A gente tem que ter humildade para reconhecer essas coisas, né? Os nossos limites, né? Mas um dia eu vou conseguir reconhecer. Não dá não, cada vez que alguém bater a foto de um ângulo diferente, você vai achar que é outro lugar. Mas enfim, essa região aqui, os processos que geram montanhas são de colisão de placa tectônica. A placa tectônica bate uma na outra e pum, levanta. É esse processo de colisão de placa tectônica, elas batem, aí soerguem, né, se levantam, uma bate na outra, aí vamos lá, uma bate na outra e levantou, formou montanha. Outro processo também que forma montanha é de vulcão. Fica saindo aquela lava do vulcão, né? Vai saindo lava, aí a lava resfria, vira rocha. Aí depois sai lava de novo,
escorre, endurece, vira rocha. Aí depois sai lava. E sempre que vai saindo lava, vai aumentando. Uma camada de lava, mais uma camada de lava, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Pronto, aí você já tem uma montanha de tão alto que vai ficar. Então são esses processos do interior da Terra que fazem surgir essas montanhas que a gente vê aí nessas imagens, né, nos filmes, né? Aqui no Brasil o que a gente tem são apenas resquícios muito antigos de montanhas, de coisas que foram montanhas no passado e que hoje a gente nem identifica mais como montanha, tá? Mas aqui no sul da Europa, nessa região, os processos ainda são jovens. Na região do Cáucaso também, os processos são jovens e ainda acontecem terremotos. Vulcão, aqui ó, no mar Mediterrâneo, tem vulcões em atividade. Na Itália tem vulcão em atividade e a própria Islândia, que não faz parte da Europa, não faz parte da Ásia. Na verdade, a Islândia ela faz parte da América. Mas a sociedade da Islândia, né, o povo que vive na Islândia, se sente europeu. E por isso eles são Europa. Né? Porque, vamos lá, né? Europa não é um continente, né? É uma civilização, é uma sociedade europeia. Né? Então, os islandeses, mesmo sendo um território ligado ao continente americano, eles se sentem América. Bom, mas voltando na questão geológica, essa ilha é formada por processos vulcânicos. Tá bom? Bom, qual que é a diferença de uma para outra, né? Essa daqui, então, elas são muito altas, são modernas, né? São jovens e são muito altas. Aqui, ó, está o ponto mais alto do continente europeu. É o Monte Elbrus, com mais de 5.000 metros de altitude. São montanhas bastante altas nessa região aqui. Aqui, no norte, e aqui, nos Montes Urais, aqui né, na Cordilheira da Escandinávia, nos Alpes escandinavos, né, e nos Montes Urais, o que já aconteceu? Como são muito antigas essas montanhas, elas já se desgastaram bastante e elas já estão bem baixinhas, tá bom? Elas já são mais baixas, tá? Aqui nessa região, ó, que é a Península Ibérica, Espanha e Portugal, aqui tem um planalto, tá bom, pessoal? Tem aqui os Pirineus, que são montanhas elevadas, que também são jovens, tá bom? Essas aqui são jovens, mas aqui tem maciços que são antigos. Aqui é antigo, aqui é antigo, aqui ó, é também antigo. Tudo isso aqui é bastante antigo, tá bom? Aqui é que é jovem, tá? Ó, nesses Apeninos, Pirineus, Alpes, Apeninos, os Balcãs, os Carpatos e aqui o Cáucaso. Isso aqui é processo recente. Recente, 120 milhões de anos, tá bom? Vamos lá. A maior parte do território europeu ela é formada por terrenos muito baixos, tá bom? Vamos falar de duas planícies. Tem uma planície oriental, aqui, essa é a planície oriental desse lado, e aqui fica a grande planície europeia, tá bom? Então, aqui, planície oriental e aqui a grande planície europeia. Ô, professor, mas eu estou vendo aqui o Planalto Central. Bom, esse Planalto está no meio da planície, tá bom? Então, você tem um terreno bem baixo e lá no meio do terreno baixo você tem um terreno um pouco mais alto aparecendo ali, que seria esse Planalto Central russo, tá bom? Mas mesmo os planaltos da Europa, como é um continente muito antigo, mesmo os planaltos da Europa, eles são planaltos bastante suavizados, tá bom? É um planalto pouco íngreme e o que se destaca mais mesmo nesse continente são as planícies e nas bordas, né, do norte e do sul, o que se destaca são as cadeias de montanhas. Tem as mais antigas, mais desgastadas ao norte e ao sul, o que se destaca são as mais jovens e as mais altas. Aqui ainda tem processo tectônico acontecendo, então ocorrem terremotos na região. Já nos Montes Urais e na Escandinávia não acontece mais porque são processos muito antigos e que já pararam. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí, tem uma galerinha que vê o vídeo que vai reconhecer de onde que é essa imagem e ela mostra o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? Que existem as áreas mais antigas, né? Aqui, ó, planaltos e cadeias montanhosos antigos. E tem as cadeias montanhosas jovens elevadas. Tá vendo que forma aqui, ó? Se pegar esse roxinho aqui, ele forma um arco, né? Ó, ele forma um arco. Ele vem aqui, ó. Esse arco antigo, né? Esse é o arco mais antigo. E aqui tem
essa área mais jovem no sul. Aqui ainda acontece o processo tectônico. E olha aqui, ó, áreas vulcânicas. No sul ainda tem área vulcânica. E aí lá em cima, lembra que eu falei que a Islândia é de processo vulcânico? Aqui tem um processo vulcânico acontecendo, que é a da ligação da placa americana, tá bom? É a dorsal mesoatlântica que passa aqui. Lá no fundo do oceano tem uma placa tectônica, aliás, duas placas tectônicas, e entre elas tem lava saindo do interior e formou essa ilha que hoje é a Islândia, né? Tem processo vulcânico por lá. Pode acontecer, né, então, processos lá que façam com que o povo tenha que se deslocar daquele território, né, por conta do vulcanismo na região. E aqui, toda essa área, né, planaltos baixos e planícies. Essa parte que está com uma cor mais clarinha, não sei que cor que vai aparecer isso no computador de vocês, mas toda essa área mais clara de planícies, né? E aqui eles colocaram planalto baixo e planícies da Rússia. Como eu mostrei na imagem anterior, vocês viram que aqui tem um planalto nessa área central, que é aquele planalto da Rússia, né? E que toda a área ao redor é principalmente de planícies. Vamos avançar um pouco, ver se tem mais alguma coisa para a gente ver. O que eu queria mostrar para vocês também é esse mapa que mostra para a gente o movimento das placas tectônicas, né? Olha aqui, ó, a Islândia aqui, ó, as placas estão se afastando, movimento divergente. As placas se afastam, aí de dentro do interior da Terra, o que sai entre as placas? Lava. E essa lava vai formar a Islândia. Olha aqui, ó, essas duas placas. A placa africana ela está indo em direção à placa euroasiática e a euroasiática indo em direção à placa africana. O que vai acontecer? Bum! Colisão de placa tectônica. Colisão de placa tectônica vai, além de gerar terremoto, pode, com o decorrer dos milhões e milhões de anos, fazer com que aconteçam processos orogênicos, né, de surgimento de montanhas. Tá bom? Eu não sei não, mas eu acho que está acabando. Eu não sei não, mas eu acho que acabou. Era isso, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o continente europeu. Então, o que se destaca nesse continente são os seus planaltos baixos, as planícies extensas, né? A planície oriental europeia, a grande planície europeia. No norte do continente, destaque para as montanhas bastante desgastadas, e no sul do continente, as montanhas com formação moderna, tá bom? Era isso, pessoal. Um abraço para vocês. Se cuidem aí, tá bom? Abração. Tchau, tchau, turma.